Antes da gente seguir com as nossas dicas de artesanato e receber aqui também uma pessoa que vai dar orientações estratégicas de como você pode aumentar as suas vendas de peças de artesanato através das redes sociais, nesse bloco a gente fala um pouquinho sobre algo muito importante, a isenção do imposto de renda. Ai, Tati, mas esses assuntos, né? Eu nunca entendo muito bem direito. Vamos então aprender? Hoje a gente vai ter uma excelente oportunidade. Eu quero agradecer a presença do advogado que está participando aqui do nosso cantinho de bate-papo. Mais uma vez, Maurício Mangabeira, obrigada, viu? Pela gentileza da presença. Obrigado, boa tarde. Maurício, vamos começar? Quem está isento do imposto de renda? E o que é essa isenção? Assim, a isenção para fins tributários é o quê? A isenção você não é obrigado, você não precisa pagar. Para um português bem correto, tirando a gente, deixando um pouco a terminologia, o juridiquês. Didaticamente falando, Didaticamente, se a pessoa eu sou não isento do imposto de renda, eu não preciso pagar. Não precisa pagar. A isenção existem diversas formas. Existem a isenção por não atingir o limite obrigatório. Então, se a pessoa por mês, no caso anual, né, que a gente sempre fala em ano, no caso do imposto de renda é anual, tiver auferido durante o ano, do ano todo, do ano calendário, um valor inferior a 28, que é sempre reajustado, mas esse ano foi em torno de, arredondando, 28 mil. Se ela oferiu menos que isso, ela é isenta, ela não precisa contribuir nada. Se a pessoa recebe salário mensal inferior a 1.700, ela não vai ter a retenção no imposto de renda, ou seja, ela é isenta. Alguns outros rendimentos isentos, aposentadoria até um certo valor, até acho que, se salvo engano, esse ano foi 1.700, 2.000. Também ela não é obrigatória, ela é isenta, ou seja, ela não vai ter que pagar nada. É o imposto do governo sobre a renda da pessoa. Isso, e a pessoa ultrapassando alguns valores, ela é obrigada a pagar esse imposto. Exato. Se ela não ultrapassar alguns valores, ela é isenta. Ela é isenta, ela não precisa pagar esse imposto. Não tem que pagar, não é que pagar. Muitas vezes não tem nem que informar para a Receita. Muitas vezes, no caso que a declaração que todo mundo faz, declaração, né, anual, ela nem, nesse caso, além de ela não pagar, não precisa nem entregar essa obrigação, então não precisa nem se preocupar com isso. E aí a gente recebeu por parte de alguns telespectadores dúvidas em relação a algumas doenças. Né? Então, pessoas que foram acometidas com algumas doenças, principalmente pessoas que têm na família pessoas com algumas doenças, e aí ficaram na dúvida. E é isso que eu gostaria de saber com você, para a gente poder esclarecer esses nossos telespectadores. Pensando nas doenças, né? Portadores de alguma deficiência, quem não é obrigado também nessa situação de saúde a não pagar esse imposto? Nesse caso, já uma isenção ainda mais específica, que é para aqueles aposentados, pensionistas e militares da reforma. É só para esses. Então, um assalariado normal, ele não vai ser possível, a não ser que essa doença ocasionou uma aposentadoria por invalidez dessas doenças, desse rol que a própria Receita que consta na legislação. Entendi. Caso contrário, é somente o aposentado, pensionista ou militar reformado. O trabalhador ativo, sendo acometido por uma doença, ele vai entrar no INSS através da invalidez. Aí o próprio auxílio doença, eventualmente, se for durante o período, isso já é automaticamente isento. Então, isso não tem nenhum procedimento a mais, o próprio INSS reconhecendo isso, e ele já automaticamente, durante o período que a pessoa receber esse auxílio doença, ela será isenta do imposto de renda, daquele rendimento específico. Se a pessoa tem, além desses, por exemplo, mas eu também recebo aluguel. Não, o aluguel vai continuar sendo tributado. É só sobre aquele rendimento específico. Né, que o pessoal às vezes confunde, o pessoal pergunta, mas eu recebo aluguel, recebo um dinheiro, prestei um serviço. Não, isso vai continuar sendo tributado. O rendimento da aposentadoria ou da pensão que vai ser isento. Perfeito. Nós temos algumas telas, a gente vai começar a pontuar para vocês. Inclusive, é importante a gente mencionar que a isenção, como é um benefício dado, digamos assim, pelo governo, ele tem que constar na legislação. Então, essas doenças constam todas na legislação. Então, se não consta nenhum dessas doenças, se a pessoa, por mais que seja o resto da vida incapacitante, se não estiver nesse rol, infelizmente não. É possível discutir? Via judicial? Sim, mas o entendimento a isenção, por ser um benefício, tem de constar na legislação. Então, a gente vai ler agora essas doenças, e aí a pessoa, tendo uma dessas doenças, ela é isenta do imposto de renda. Exato, ela é isenta. Então, a AIDS, né, a síndrome de imunodeficiência adquirida, alienação mental, cardiopatia grave, cegueira, contaminação por radiação,
doença de Parkinson, esclerose múltipla, inclusive que já foi tema aqui de várias entrevistas no mulher.com, espondiloartrose anquilosante, fibrose, cística, hanseníase, nefropatia grave, hepatopatia grave, neoplasia maligna, paralisia irreversível e incapacitante e tuberculose ativa. Em todos esses casos, a pessoa é isenta. A pessoa é isenta. Aí como é que a gente faz para a pessoa é isenta? Porque muitas vezes não é reconhecida automaticamente. Então a pessoa trabalhou a vida inteira, recebe sua aposentadoria via INSS e por um acaso, ela, no caso aqui que a gente usou mais comum, teve um câncer. Até Que é lembrando essa Outubro dúvida, Rosa. né? Tipo, qual procedimento a ser feito? A pessoa que está mexendo, Tati, fui acometida por uma dessas doenças, ou tem alguém na família. O que eu tenho que fazer para recorrer a esse benefício? Exato. Então a gente vai assim, o primeiro, buscar junto à fonte pagadora, no caso, a fonte pagadora, quem paga a aposentadoria. O mais famoso é o INSS, mas às vezes é um servidor municipal, então ele vai ter que ir à Previdência Municipal, o servidor estadual, a Previdência Estadual. Aí vai depender do caso, mas vamos fazer o INSS para a gente ficar mais fácil. Que é a maior parte. Né? Que é o grosso. Então a pessoa tem a doença, então ela vai procurar o INSS e fala, ó, eu fui diagnosticada. Ela pode levar o laudo do médico particular dela, ela pode informar todos os exames, tudo que corrobore aquela que ela está acometida pelaquela doença. O INSS, muitas vezes, ele aceita essa documentação, muitas vezes ele exige uma perícia adicional para efetivamente comprovar. Por quê? Porque nesse laudo tem que constar o quê? Isso a própria legislação determina. O período que foi adquirida a doença, se ela tem tratamento, se é definitivo ou não, e em caso positivo, até quando. Porque aí a aposentadoria, nesse caso, se tiver um prazo, 2 anos está curado. Então, a isenção vai ser por 2 anos. Entendi. Então, muitas vezes... Pode ser uma isenção temporária e não definitiva. Não definitiva. A definitiva vai depender de caso a caso da situação. No caso específico da neoplasia, é importante mencionar que já na própria judiciário, muitas pessoas acabam buscando o judiciário, por quê? Porque a gente sabe que o câncer não é porque ficou 2 anos de tratamento que ele está automaticamente curado. Tem a chance, então tem todo aquele acompanhamento que deve ser feito. Então, no caso do câncer, há decisões e é um entendimento já consolidado, inclusive muitas vezes na própria Receita Federal e INSS, para sempre. Então, a pessoa teve, então ela vai ter essa isenção, não é eterna, ela vai ter até o É isso que eu queria comentar, a neoplasia maligna, né, o câncer apareceu ali na nossa lista de doenças, aproveitando Outubro Rosa, mês que vem a gente vai ter as ações para os homens, né, prevenção do câncer de próstata, Novembro Azul. No caso, as pessoas que nos assistem, que foram acometidas com algum tipo de câncer, elas podem recorrer... Pode. A essa isenção do imposto de renda? Pode. Aí ela procura a fonte pagadora e vai determinar. Assim, elas vão procurar a INSS ou a prefeitura, o Estado, quem for, exatamente. Aí o quê? Aí lá, porque assim, via de regra, cada fonte pagadora tem um procedimento próprio, um processo administrativo próprio para esses casos. Sendo negativa, a recomendação é sempre tentar via primeira administrativa. Não dando certo, recorre-se ao judiciário. Por que a gente fala isso? Porque muitas vezes um grande problema é o laudo oficial, porque a legislação fala laudo oficial. Então tem que ser o laudo tem que ser o médico específico do Estado, do município ou da União. Tá. No judiciário, o entendimento o quê? Não, se toda a documentação suporte comprova que ela adquiriu a doença no tal período, conforme é o pedido dela, o juiz automaticamente dá, sem requisitar, não necessitando desse laudo oficial. Entendi. Então, muitas vezes, por conta de perícia, a gente sabe até dos problemas que a gente tem por perícia e tudo mais, dificuldade em agendar e tudo mais. Então, muitas vezes o pessoal recorre ao judiciário, por quê? Porque o juiz estando anexando toda a documentação, todos os exames, carta do médico particular comprovando que teve a doença, o período, como ela é que foi. Ela é isenta do imposto de renda. Ela é isenta via judicial, você consegue essa isenção via judicial. E aí existem casos e casos. Ela pode ser isenta do imposto durante um período de tratamento e em alguns casos ela pode conseguir na justiça essa isenção para o resto da vida. Isso. Ela nunca mais vai precisar declarar no caso do câncer, a gente fala do caso do câncer porque teve essa mudança. Inicialmente eles davam um período do tratamento. Só que muitas vezes a pessoa teve a recidiva. Esse voltou, então ela te pedia de novo. Aí, por conta disso, há um entendimento. Hoje já é bem pacificado na causa do câncer, que a partir do momento que a pessoa adquiriu a primeira vez, ela fica vitalício
aquele Na maioria das rendimento ações fica. ela consegue de uma maneira vitalícia Fica. não pagar esse imposto não sobre a pagar renda esse dela. imposto, porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa, que nem a pessoa escutou aqui em casa, pô, mas eu tive há 2 anos atrás. Ela já era aposentada 2 anos atrás. Eu consigo resgatar? Consegue. Aí consegue via resgatar também o que, eventualmente, se entrou com esse processo após a doença, a gente consegue resgatar até 5 anos desse valor pago. E aí, no caso do câncer, ela não precisa pagar esse imposto, mas ela precisa declarar ou também não? A declaração ela continua. Ela vai ter que continuar fazendo essa declaração anual. A declaração permanece. Mas ela vai ser isenta do imposto. Ela vai ser isenta, porque ela só vai informar. Inclusive, para quem já fez, para quem trabalha, quem já fez, eventualmente tentou fazer imposto de renda, na primeira aba tem moléstia grave, doença por doença, moléstia grave. Se a pessoa que tem esse laudo, que comprova que já está isenta, que a própria Receita determinou via judicial, mas a Receita já tem essa, é só flagrar, dar o sim. Aí ela tem preferência, caso de restituição, ela tem preferência, ela pula na frente em alguns casos. Então, porque a obrigação da acessória, que é a obrigação acessória que a gente chama, ela permanece. Ela só não vai pagar, mas ela permanece, ela deve informar ainda. Perfeito. A obrigação de informar permanece. Acho que foi bem esclarecido, né? Eu queria agradecer pela didática. Porque quando a gente fala, realmente, nessas coisas de impostos é tudo muito complicado, são termos difíceis. Então, como a gente tem um atendimento, a gente procura, e o pessoal, muitas vezes é o pessoal já mais... Simplificar, né, doutor? A ideia é sempre simplificar, deixa o juridiquês para a gente, né? O juridiquês para vocês, para os juízes. Isso. Eu agradeço por simplificar, a gente recebeu algumas participações e... Vocês prestaram atenção, a gente acabou focando um pouquinho, inclusive, nessa questão do câncer, já que a gente está nesse mês de ações de prevenção do câncer de mama, logo depois começa em relação ao câncer de próstata e tantos outros tipos de câncer. Mas acho que é uma informação importante, nós recebemos algumas participações, muitos telespectadores desconheciam ou conheciam essa informação, mas tinha dúvida, né, de na prática o que fazer, qual o procedimento. Então, existe hoje uma legislação que garante para você a isenção do imposto em todos aqueles casos de doenças que nós comentamos, inclusive o câncer, né? Que a gente mostrou ali na tela como neoplasia maligna. Então, você consegue, sim, não pagar esse imposto e qualquer outra dúvida, qualquer orientação, pode buscar aí na sua cidade, viu? O INSS, ou se você é funcionário público, a prefeitura, o Estado, né? Se for do Estado, porque você tem direito. Então, é importante que você saiba disso. Obrigada, doutor, Imagina, que é isso, pela gentileza da participação. Disponha. E é importante mencionar que essa atualização, como a gente sabe dessas doenças, então muitas vezes ela já vem sendo mudada constantemente. Então, existem projetos para inserir algumas doenças, inserir novos procedimentos, justamente para facilitar para o pessoal. Porque a ideia, o intuito dessa legislação é o quê? Como a pessoa já está doente, ela está mais debilitada, mais frágil em todos os sentidos, então é uma forma de desonerá-la e ajudá-la durante o período. Então, esse é o intuito. Então, muitas vezes há mudanças, podem ser que daqui a 1, 2 anos tenha novas doenças sejam inseridas dentro desse rol que a gente trouxe. Essa questão da entrada do pedido no INSS ou do funcionário, por exemplo, público municipal lá na prefeitura, ela é demorada? Porque quando a gente fala de INSS, tem algumas coisas que são muito burocráticas e demoradas, né? A questão do processo mesmo. Nesse caso, doutor... Pela sua experiência, geralmente a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência. Pelo menos aí de 3 a 6 meses. Tá. Então, assim, não vai ser de um mês para o outro. É muito difícil, assim, já aconteceu, mas acho que foi em poucas vezes. Assim, geralmente demora tem alguns porque meses. Existe porque assim, o processo administrativo, é montado um processo administrativo, aí existe todo um regramento. E o servidor público, no caso do INSS, ele tem que seguir obrigatoriamente, senão ele é cometido em crime. Então, tem o andamento, tem o setor específico para quem vai, então tem todo um andamento interno que a gente não acompanha, que muitas vezes é isso que traz essa demora. Que causa essa demora, né? Mas, ao mesmo tempo, tem algumas legislações que permitem, algumas formas da gente acelerar. Então, às vezes, tem algumas medidas judiciais que a gente pode, no caso da pessoa tem urgência, né? Então a gente consegue ter umas soluções que a gente consegue acelerar isso junto ao INSS. Então, é possível. Mas é INSS. O mais importante foi o passado, né, doutor? É um direito. Exato. Muita gente não sabia disso, então que você possa correr atrás dos seus direitos. Obrigada mais uma vez pela presença.